Olá, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade a mais uma aulinha da nossa disciplina Ufologia 1, tá? Dando continuidade à aula passada, que nós estamos falando dos Eram os Deuses Astronautas de Eric von Däniken. Então, continuando o texto, ele faz uma pergunta: será esta ideia por demais avançada? Referente à aula anterior. A pesquisa, igual a conhecimento, só se torna possível quando o elemento a ser investigado já tiver sido encontrado. Quando se consegue encontrá-lo, trata-se logo de o aparar e polir até que se transforme numa peça que se ajuste, muito miraculosamente, o mosaico a ser completado. A arqueologia clássica não admite que os povos pré-incaicos possam ter dominado uma técnica perfeita de levantamento. E para aquela ciência, a teoria de que poderiam ter existido veículos aéreos na antiguidade é pura tolice. Nesse caso, que finalidade tinham as linhas de Nazca? A meu ver, poderiam ter sido transferidas para aquela escala descomunal a partir de um pequeno modelo e usando-se um sistema de coordenadas. Ou poderiam ter sido feitas de acordo com instruções elaboradas e transmitidas por alguém que estivesse numa aeronave. Ainda não é possível afirmar que a planície de Nazca tenha sido um campo de pouso em qualquer época. Se aí se usou ferro, dele já nada restará. Mas se a maioria dos metais se corrói em poucos anos, o mesmo não acontece com o solo rochoso. Que há de errado em lembrar a possibilidade de que as linhas tinham sido traçadas para dizer aos deuses: pousai aqui, tudo foi preparado como vós ordenaste? Os construtores das figuras geométricas talvez não tivessem a menor ideia do que estavam fazendo, mas talvez soubessem perfeitamente bem do que precisavam os deuses para aterrissar. Enormes desenhos claramente dispostos com sinais a serem vistos por um ser voando a grande altura foram encontrados nas encostas alcantiladas das montanhas em muitos pontos do Peru. Que outra finalidade poderiam ter sido esses sinais? Um dos mais singulares desses desenhos foi entalhado no alto paredão vermelho de um penhasco à margem da Baía de Tiço. Quem chega por mar pode divisar a 20 quilômetros de distância aquela figura de 250 metros de altura. Num jogo de adivinhações, a sugestão mais pronta seria a de que o entalhador ali gravou um imenso tridente, um colossal candelabro de 3 braços. E uma comprida corda foi encontrada na coluna central desse sinal de pedra. Teria ela servido de pêndulo no passado? Para sermos honestos, devemos confessar que estamos tateando na escuridão para explicar essas coisas. Elas não podem ser apropriadamente inseridas nos dogmas que conhecemos. Isso, porém, não quer dizer que os acadêmicos terão grande dificuldade em tratar devidamente o assunto, até que se encaixe no mosaico do pensamento arqueológico atualmente em voga, mas que terá levado os primitivos habitantes de Nazca a escavarem aquelas linhas e delimitarem aquelas pistas de pouso ao longo da planície. Que loucura os teria impelido a entalhar sinais de 250 metros em altos e empinados rochedos vermelhos ao sul de Lima? Essas empreitadas teriam levado decênios para ser ultimadas, sem o uso de maquinaria e acessórios só hoje disponíveis.
e toda a tarefa teria sido despida de qualquer sentido se o resultado de tanto esforço não tivesse a finalidade de assegurar um balizamento seguro e indestrutível para seres que descessem de grande altura aquelas paragens. A mais provocante pergunta ainda está para ser respondida: por que teriam aqueles povos tão grande trabalho se não soubessem que seres voadores realmente existiam? A identificação de achados já não é problema a ser resolvido apenas pela arqueologia. Um grupo de cientistas, representando os diferentes campos de pesquisa especializado, certamente poderia levar-nos mais perto da solução desses enigmas. Debates e troca de opiniões fariam surgir pontos de vista elucidantes. O perigo de uma pesquisa desse tipo não chegar a conclusões definitivas reside no fato de que os cientistas não levam a sério a proposição de tais indagações. E pior que isso, as ridicularizam. Viajantes espaciais nas brumas do remoto passado. E isso é tema inadmissível para cientistas das academias. E quem faz perguntas nesse terreno deveria consultar um psiquiatra. Mas as perguntas estão aí. E graças aos céus, perguntas que têm a impertinente qualidade de permanecer no ar até que sejam respondidas. E há muitas perguntas inadmissíveis, como aquelas, por exemplo, que diria alguém diante de um calendário pré-histórico que desse os, que desse os esquimós, desculpe, os equinócios, as estações do ano, as posições da Lua em cada hora, mesmo levando em conta a rotação da Terra? Esta pergunta não é hipotética. Tal calendário existe. Foi encontrado na lama seca de Tiahuanaco. É um achado desconcertante. Põe em relevo fatos irrefutáveis e prova. Se nossas convicções admitem tal prova, que os elaboradores desse calendário tinham nível de cultura superior ao nosso. Vamos parar por aqui. O texto é grande, por isso que eu divido em algumas aulas. As perguntas vão ser sempre feitas. E olha, isso aqui é um livro no final da década de 60 do século passado. Tá? Isso mostra que as dúvidas ainda têm até hoje, mas as provas hoje são muito maiores do que naquela época. E é levantado no livro essas hipóteses, mas com provas reais do ambiente, daquilo que está ali, que nos faz ter várias e várias suposições, né, e teorias em cima. Na próxima aula, vamos dar continuidade ao texto, tá? Porque o importante da gente estar lendo e comentando um pouco, vendo a visão desse livro, é porque essa ideia ainda hoje, né, de que tem extraterrestre, não tem, se existe vida, que não existe, que visita, ainda é muito duvidosa, mas está muito mais próximo de se provar do que naquela época. Mas que os mesmos acontecimentos, as mesmas coisas estudadas hoje, faziam parte daquele momento também, tá? É muito importante, porque o Eric Von depois vai lançar outros livros que nós vamos comentar aqui, mas esse aqui é o iniciático, ele vai errar algumas datas em termos de previsão, mas ele tem um livro que corrige isso, né? Será que eu estava errado? E é o que faz a gente viajar nesse tema tão intrigante, tá bom? Então dê o seu joinha, compartilhe, tá? Que isso ajuda a desenvolver o nosso trabalho aqui no canal, tá bom? Então até a próxima aula.